Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao programa Capital Natural. Como você já sabe, estamos na nossa terceira temporada, firmes e fortes no nosso propósito de esclarecer e difundir o desenvolvimento sustentável em todos os seus aspectos. Missão: conhecer e propor caminhos para a busca de uma sociedade mais bem-sucedida, para um mundo mais bem-sucedido. O tema do programa de hoje é bem quente, não tem nenhum trocadilho ambiental aí não. É que são vários pontos de vista envolvidos, muitos setores afetados e até por isso mesmo o assunto mobiliza o interesse de quase toda a sociedade. Quer dizer, há grande probabilidade de que tantos agentes nem sempre concordem com os rumos que as coisas vão tomando. Eu estou falando especificamente da realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos de 2016, previstos para os próximos anos aqui no Brasil. E principalmente sobre o legado destes Jogos para além dos aspectos esportivos. Essa é uma daquelas pautas que a cada semana vão mudando de foco, vivem novas consequências e obrigam a percepção da sociedade em relação ao assunto a se atualizar constantemente. Antes das manifestações de junho, por exemplo, falava-se no otimismo dos brasileiros com os Jogos, claro. Já durante a Copa das Confederações, apesar do bom desempenho da seleção, até o fato de o brasileiro se preocupar ou não com a Copa foi questionado. Mais ainda, foi levantada até a possibilidade de cancelamento exatamente por causa das manifestações de junho. É claro que o assunto não vai se esgotar nessa edição, não vai se esgotar aqui. Certamente vamos voltar ao tema para falar dos aspectos esportivos, do impacto ambiental, das construções verdes. Mas hoje vamos discutir de maneira muito franca alguns dos possíveis legados que a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 podem deixar em nossa sociedade. A gente conversa com Felipe Saboia, que é coordenador nacional de mobilização do projeto Jogos Limpos, do Instituto Ethos. Também convidamos para esse debate um representante do Comitê Popular da Copa de São Paulo, que teve um problema pessoal e não pôde comparecer para essa edição. Vamos começar a nossa conversa com o Felipe. Um prazer ter você aqui no Capital Natural. Felipe, eu quero saber, antes de tudo, se você é do time daqueles que estão animados com a Copa e com as Olimpíadas ou é do time adversário? Essa é uma pergunta, na verdade, que a gente... nos nossos círculos de amigos, para as pessoas que a gente conhece, a gente constantemente se faz. Eu diria que antes de eu começar a trabalhar nesse projeto e observar as coisas de perto, eu estava mais para a primeira opção. Mas depois a gente foi percebendo que, na verdade, se teve uma oportunidade perdida de você, de fato, conseguir implementar legados positivos do ponto de vista ambiental, social, e econômico também, por conta da realização dos eventos, né? Há muitos problemas na organização e a gente está aí há praticamente 9 meses do início da Copa do Mundo e essa oportunidade hoje ela foi perdida. Mas isso significa que você está no time adversário, está jogando contra? Não, eu torço pela seleção brasileira, né? Mas fato é que todas essas questões que envolvem a organização do futebol, né, de um tema tão caro para o cidadão brasileiro, realmente desgasta um pouco a imagem que o futebol tem perante a sociedade brasileira, né? A partir do momento que os recursos públicos não são utilizados de maneira efetiva, a partir do momento que as coisas não são feitas de forma clara, o brasileiro ele vai tendo uma desconfiança cada vez maior em relação aos rumos que, por exemplo, a Copa do Mundo toma, né? Isso ficou cristalino, como a gente imagina, a partir, por exemplo, das manifestações de junho? Foi isso que transpareceu a partir dali, no que diz respeito à realização dos Jogos? Eu acho que sim, né? Junho foi um momento muito rico, né? Muito plural, em que houve vários motivos para que aquelas manifestações acontecessem. Mas a gente observou em cartazes, em manifestações, em entrevistas, que esse tema da Copa do Mundo ele cresceu muito, né? A insatisfação da população com, primeiro, em que esses recursos públicos estão sendo utilizados. Isso é uma questão que parece simples, banal, mas isso é uma resposta muito difícil de se obter hoje dos governos brasileiros. Estou falando do governo federal, os governos estaduais e os governos municipais que estão na organização da Copa do Mundo. Essa conta ainda, ela não fecha, né? E com a Lei de Acesso à Informação recentemente, que foi um avanço nesse sentido do Estado ser transparente, melhorou um pouco, mas ainda é muito difícil para um cidadão brasileiro entender efetivamente quanto e em que o seu estado ou sua cidade está gastando por conta da Copa do Mundo. Um exemplo que é flagrante é o do custo da construção das arenas, né, que a essa altura já está 51% acima do que foi orçado inicialmente. Mas a gente vai falar disso mais adiante de novo. Queria pegar o seguinte aspecto. A realização de eventos desse porte, num país como o Brasil, que tem tanta carência estrutural,
de mobilidade, enfim, a população precisando de tanta coisa, tem mesmo o poder de alavancar, de catalisar recursos que, se devidamente bem utilizados, mudam a vida desse país? Ou era sonhar demais antes de planejar? Olha, poderia até ter, só que se você pegar lá atrás, quando o Brasil soube que seria a sede, né, da Copa do Mundo, se discutiu muito do interesse da iniciativa privada em aportar recursos para a realização da Copa. E isso efetivamente não aconteceu, né? Cerca de 85%, 90% dos recursos que são utilizados para a organização da Copa, eles são públicos, né? Então, assim, o benefício de um evento como esse poderia ser o interesse e o aporte de recursos da iniciativa privada, né? Como você teve, por exemplo, em alguns jogos na Europa e nos Estados Unidos, Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Mas no caso do Brasil, cerca de 90% de recursos são, né, públicos, né? Então isso não representa um ganho, pelo contrário, representa um dispêndio maior de recursos e que, feito de forma não planejada, pode ser que não seja da prioridade de interesse da população. Agora, em algumas obras, há a argumentação de que o dinheiro público é investido e depois ele é reposto e com sobras por parte da iniciativa privada, claro, no longo prazo. Isso não convence, então, Felipe? Olha, Guto, a dificuldade é a seguinte, a gente está falando mais precisamente das PPPs, né, das parcerias público-privadas. Até o momento da Copa do Mundo, pouco se utilizou o PPP no Brasil, efetivamente, como, né, um modelo de concessão e de contrato entre poder público e iniciativa privada. A Copa está servindo como um laboratório efetivo da efetividade de uma PPP. Então é muito complicado você fazer essa conclusão, né, atestar isso de forma garantida, porque a gente ainda não tem tantas experiências assim. E como você disse, você tem contratos aí de até 35 anos, né? Então, em 35 anos, digamos que muita coisa pode acontecer, né? Bom, por que o Instituto Ethos tomou a decisão de lançar o projeto Jogos Limpos, focando aí exatamente esse controle social dos investimentos? Qual a importância da utilização desses recursos e qual, entendem vocês, representantes do projeto, deve ser o foco e, mais do que isso, a cristalinidade, a transparência associada a esse processo? Uhum. Bom, a motivação principal, né, da organização desse projeto foi a má experiência que o Brasil teve com a realização dos Jogos Pan-Americanos, né? Foi um mau exemplo? Foi um mau exemplo, sem dúvida. Não há dúvida disso? Não há dúvida porque, primeiro, o orçamento final ele foi cerca de 10 vezes o orçamento inicial. Então, assim, em qualquer obra, em qualquer projeto da iniciativa privada, do poder público, você nunca pode ter um projeto final com custo 10 vezes maior que o orçado, né? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que digamos, o legado prometido pelos Jogos Pan-Americanos, por exemplo, com a construção de complexos esportivos, ele também não se deu, né? Você teve a demolição anunciada agora do velódromo, né? Sim. Você tem também o Parque Maria Lenk aquático, que também não vai ser utilizado, ou seja, esses complexos eles não foram devidamente usufruídos pela população brasileira, nem sequer pela população esportiva brasileira. Tem a Vila do Pan, né? A Vila do Pan. Então, você percebe que houve uma entrevista de um representante da Prefeitura do Rio, que ao ser perguntado sobre qual é o legado principal que os Jogos Pan-Americanos deixou, ele falou, a escolha do Rio para ser sede das Olimpíadas, né? Isso efetivamente não é uma resposta convincente, né? Ou pelo menos não precisava ter gastado tanto dinheiro. Exato. O que foi vendido à época não foi isso. O que foi vendido seria que haveria um legado esportivo, social, por conta do investimento, do fluxo de turistas, do fluxo de atletas, e isso efetivamente não aconteceu. Então daí surge a motivação com os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo batendo a porta do Brasil, grande montante de dinheiro a ser investido, a gente pensou que seria uma oportunidade muito importante da gente garantir um tripé de objetivos, né, que o projeto tem. Primeiro, ampliar a transparência sobre esses investimentos e sobre a organização. Segundo, ampliar e disseminar a cultura de integridade nas relações público-privadas. E terceiro, estimular a participação e o controle social, ou seja, a participação da sociedade na gestão pública, nos investimentos dos recursos públicos. Então, com esse tripé de objetivos, a gente criou o projeto Jogos Limpos no final de 2010. A gente tem um comitê de mobilização em cada uma das cidades sedes da Copa que tenta
desenvolver ações que busquem esses objetivos. Basicamente, são 5 ações que a gente tá desenvolvendo ao longo do projeto. A primeira delas é a realização de acordos setoriais, aí um foco muito mais no setor privado. Os setores que são fortemente impactados pelos investimentos da COP, das Olimpíadas, a gente está propondo para as empresas que façam acordos de integridade e transparência na relação com o poder público. Tá? A segunda estratégia de atuação é o desenvolvimento de pactos de transparência com os governos municipais. No ano passado, as eleições municipais aconteceram no Brasil e a gente propôs a todos os candidatos e candidatas à prefeitura, que serão os prefeitos e prefeitas durante a Copa do Mundo, que assinassem um pacto pela transparência municipal com compromissos mínimos em relação à prestação de contas e transparência. A gente conseguiu a adesão de todos os prefeitos, que foi muito interessante, todos os prefeitos das cidades sede da Copa. A terceira estratégia, que eu acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre ela, é os indicadores de transparência, né? A gente está falando aqui muito sobre transparência, mas fato é que a gente tem poucas ferramentas que possam efetivamente medir se um governo está sendo transparente ou não. Eu quero pegar essa sua deixa, inclusive para propor que a gente retome mesmo por esse aspecto, na virada agora para o segundo bloco, porque, além de tudo, não é todo mundo que associa, por exemplo, a transparência com sustentabilidade. Claro. Eu vou fazer um break agora, a gente retoma por aí e você complementa esses aspectos todos que você está salientando, tá bem? A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos. Fique com as notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje debate o legado dos grandes eventos esportivos que serão realizados no país a partir do ano que vem. Conosco, o Felipe Saboia, do Instituto Ethos. Felipe, eu interrompi você na virada do primeiro para o segundo bloco e você mencionava os 5 aspectos que devem ser salientados do ponto de vista aí da realização dos Jogos e paramos mais especificamente nos indicadores de transparência. Queria que você retomasse, por favor. Bom, como eu estava falando, no Brasil a gente tem uma dificuldade ainda de medir um governo transparente, né? O que faz um governo ser transparente? Essa pergunta não só a sociedade faz, como os próprios governos fazem, né? Como eu falei no início, essa agenda da transparência ela ainda é muito recente no Brasil. Então, a gente decidiu criar uma metodologia própria de medição da transparência de forma simples e direta, né? Passamos cerca de 6 meses construindo essa metodologia com especialistas e chegamos a essa matriz de indicadores de transparência que é composta por 90 indicadores que avaliam basicamente 3 dimensões. A primeira delas, o conteúdo, ou seja, essa informação está disponível em algum lugar? Então, a gente, no caso da Copa do Mundo, observou a matriz de responsabilidade da Copa, os editais de licitação das obras, isso tudo está disponível, esse conteúdo é acessível? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é os canais de informação, quais os canais pelos quais a população tem acesso a essas informações. O principal deles é o portal da internet, né? Então a gente avaliou a existência e o funcionamento desses canais, o portal da internet, telefone e atendimento presencial também. E a terceira dimensão é a dimensão de participação, porque transparência também requer participação, também requer diálogo com a sociedade e, como a gente viu nas manifestações de junho, esse diálogo tem sido pouco exercido no Brasil e a Copa do Mundo não é diferente. E a gente avaliou quais os mecanismos de participação existem para a população de fato discutir esses projetos, por exemplo, via audiências públicas. Sobre as estratégias de atuação do projeto, uma quarta estratégia que a gente utiliza bastante é o desenvolvimento de ferramentas que estimulem a participação social, né? Porque essa é uma questão importante também. Às vezes o cidadão até tem interesse em atuar, em ser mais atuante na gestão pública, mas não sabe como, não sabe onde. Então, a gente tem buscado desenvolver cartilhas, desenvolver oficinas que estimulem e deem o caminho das pedras para o cidadão exercer de fato o controle social, né? E uma quinta estratégia de atuação nossa são estratégias de mobilização. Aí é mobilizar realizando seminários, participando de conferências, participando de programas, né? Todas as formas que a gente consegue de passar essa mensagem para frente para um público maior ainda. E mobilizando também em torno da aprovação de alguns marcos regulatórios que são importantes nessa discussão.
o mais importante deles para a gente foi a aprovação da Lei de Acesso à Informação, né? Ela foi, digamos, um pilar fundamental para a gente poder discutir transparência no Brasil e a gente batalhou bastante pela sua aprovação no ano passado. Qual foi o resultado geral que vocês já estão percebendo? Olha, o resultado, a gente fez uma primeira aplicação nas cidades sedes, ou seja, nos governos municipais, em novembro do ano passado, e o resultado foi muito ruim. Pra você ter uma ideia, das 12 cidades sedes da Copa, somente 2 cidades ficaram, digamos, num patamar médio de transparência. O restante delas, 10 cidades, ficaram numa faixa de uma transparência muito baixa. Ou seja, há uma dificuldade enorme do cidadão dessas cidades encontrarem informações atualizadas, organizadas e acessíveis sobre quanto efetivamente está sendo gasto na Copa do Mundo na sua cidade. Fizemos uma nova aplicação, dessa vez nos governos estaduais, em junho desse ano, né? Portanto, um pouco antes, alguns dias antes das manifestações. O resultado foi um pouco melhor, né? Você teve 2 estados que terão a Copa do Mundo com transparência alta. Foram Ceará e Pernambuco, se saíram melhor no nosso ranking, mas mesmo assim o resultado geral também não foi bom. Então, o que pode ser dito há um problema grave de acesso à informação que deveria ser pública por conta da organização da Copa do Mundo no Brasil. E isso com todo mundo olhando, e estou se colocando o quê? O mundo está de olho no Brasil, né? Por conta da realização dos Jogos, da Olimpíada e da Copa do Mundo. Ou seja, é uma tremenda oportunidade, seja do ponto de vista de negócio, seja do ponto de vista de se concretizar ou de se trazer ao formalizar, realizar aquela ideia de que um evento desse porte ou eventos como esse podem fazer com que a sociedade caminhe de maneira mais a aproveitar melhor o legado que eventualmente pode permanecer para aquelas populações locais. Então, falei muito para dizer o seguinte, que oportunidade é essa? Dá tempo de correr atrás disso? Olha, dá tempo no sentido de que a Copa do Mundo vai passar, né? Esse evento vai passar e vai ficar, digamos, esse aprendizado e essas políticas que os governos precisam criar no que diz respeito à transparência. E é essa tecla que a gente tem batido. No caso das prefeituras, o que a gente fez? A gente apresentou o resultado e no início desse ano, com as novas gestões, a gente tem buscado se reunir com essas prefeituras e mostrando os resultados dos indicadores e falando, olha, aqui está o caminho das pedras para você poder melhorar o seu governo no que diz respeito à transparência. Então, a gente imagina que a Copa do Mundo pode catalisar esse processo e esse processo ficar depois do seu término. Agora, Felipe, você, até pela essência do seu trabalho no Instituto Ethos, você está ligado às empresas, e a observar as empresas e acreditar nas empresas. Sim. E quando é que elas vão fazer a parte delas no sentido de integrar esse processo? E você falou da questão do capital privado que não foi auferido para esses jogos, mas eu quero pegar um aspecto talvez mais amplo do que isso. A participação mais efetiva da empresa, agindo também a favor do cidadão para levar esse legado a ser mais bem conquistado, digamos assim, mais bem usufruído. Tem uma questão de fundo aí, Guto, que é um pouco estabelecer. O Brasil ainda não tem um ambiente de confiança plena entre poder público e setor privado, né? Quando precisam atuar conjuntamente, há muita desconfiança de ambas as partes, eu diria, né? Aí por vários aspectos, por falta de qualificação, às vezes, no poder público, por problemas, como a gente falou, em cronogramas... Marco regulatório, quebra de contratos. Então, tudo isso favorece essa não confiança que existe entre as partes. Então, eu acho que isso é muito decisivo no caso específico da Copa do Mundo. Agora, falando de uma maneira mais ampla, eu acho que cada vez mais as empresas estão percebendo também a sua importância nessa questão da transparência, nessa questão da prevenção da corrupção. Né? No caso do Ethos, a gente tem um projeto que trata de um pacto empresarial pela integridade contra a corrupção. E você tem centenas de empresas signatárias que fazem e desenvolvem ações com relação ao poder público também, no que diz respeito à transparência, no que diz respeito à prestação de contas e à integridade das relações público-privadas. Então, a gente tem buscado estimular esse papel e essa importância que as empresas têm também nesse processo.
Agora, eu queria também te perguntar o seguinte, alguns aspectos em particular me parecem deixar a desejar, e eu queria ver com você em que medida que é possível ainda correr atrás desse prejuízo. Durante um processo como esse, ou dentro de um processo como esse, muitas obras são realizadas, ou pelo menos há acenos de que obras serão realizadas no sentido da integração social, no sentido da disponibilização de equipamentos urbanos em maior quantidade e melhor qualidade para as populações que permanecem. É o tal legado que a gente está falando. Mas, por exemplo, há algumas situações como a questão da retirada de comunidades inteiras ou de parte de comunidades de determinadas áreas, em algumas regiões do Brasil isso fica mais flagrante, contrariamente ao interesse daquela própria população, argumentando-se que alguma obra é necessária do ponto de vista de melhorar a mobilidade, e a gente vai ver que no fundo acontece mesmo, muita obra para que quem tem carro possa se valer delas. Esse tipo de atuação do Estado, em que medida que é possível acompanhar, cobrar e, se for o caso, até mudar? Esse é um ponto muito importante, Guto, e que a gente, a partir da aplicação dos indicadores de transparência, percebeu isso. Não há participação da sociedade no desenvolvimento, na discussão desses projetos da Copa. Porque como que você poderia minimizar esses impactos nessas comunidades? Chamando-as para o diálogo, desenvolvendo esse projeto em conjunto com a comunidade, em conjunto com as associações de bairro, com os representantes locais, porque eles sabem mais do que ninguém quais são os benefícios efetivos que uma possível obra poderia acontecer naquele local. Do que eles precisam, exato. Eles sabem melhor. Então, isso não aconteceu. Então, a consequência disso é o que a gente está vendo. O número de remoções é cada vez mais crescente. A insatisfação das populações locais acerca dessas obras também é crescente e, no final das contas, o legado social que poderia existir, ele não acontece. Vamos pegar o caso, por exemplo, das obras de mobilidade urbana, né, que seria, digamos, o grande benefício para a sociedade brasileira por conta da realização dos Jogos. Mais da metade das obras inicialmente previstas na matriz de responsabilidade, elas não vão mais acontecer a tempo da Copa, né? Então, o legado realmente ele não conseguiu ser entregue da forma que estava sendo, digamos, divulgada, né? Agora, Felipe, eu fico sempre com uma curiosidade, quase que independentemente da minha atuação como jornalista, mas como cidadão, eu fico pensando o seguinte, e dentro de uma atitude de leigo, afinal de contas, em relação a esses processos, que é o seguinte, se os problemas são conhecidos, se as fontes de financiamento estão aí, são as mesmas que estariam anteriormente, se a necessidade é premente do ponto de vista das populações, por que só esperar a realização de eventos desse porte para se fazer alguma coisa? Não daria para se fazer pelo bem da população e contar com este apoio na realização dos Jogos? Ou eu estou sonhando demais, até do ponto de vista de se esperar da classe política brasileira alguma coisa que normalmente não acontece? Não, daria para ser feito. Eu acho, se a gente olhar isso num aspecto mais amplo, assim, isso é parte do nosso processo de democratização, né? O Brasil ainda é uma democracia muito recente, então esse diálogo e essa participação da população na gestão pública ele ainda não acontece efetivamente, por várias razões, por falta de espaços apropriados para isso, por falta de qualificação da própria sociedade, conscientização da população de entender que ela tem um papel na gestão pública. E o direito. E o direito de participar. Então, acho que junho foi muito importante para a população brasileira voltar a pensar de que ela tem direito à manifestação e tem direito à voz. Até porque passou por cima da burocracia, não respeitou limites, as manifestações simplesmente aconteceram. Aconteceram. A gente retoma daqui a pouquinho com o Felipe Saboia. Vamos para o nosso último intervalo. Você fica com as notícias do dia no Band News. Estamos de volta para o último bloco do programa Capital Natural desta semana, que discute com franqueza os legados dos grandes eventos esportivos no Brasil. Felipe, se a gente pensar em termos de legado esportivo propriamente, haverá um benefício efetivo, por exemplo, para as crianças que vão se espelhar naqueles atletas, na realização de eventos como esse, que pequenininhas vão tomar mais gosto pelo esporte? Não sei, o que você pode dizer a respeito?
Bom, o Ethos ele não trabalha diretamente com essa questão do esporte, né? Mas a gente tem um parceiro muito importante que inclusive faz parte também do projeto Jogos Limpos, que é a organização Atletas pelo Brasil, né? Que é capitaneada pela Ana Moser e pelo Raí. Eu falei que no ano passado a gente propôs compromissos de transparência aos candidatos a prefeito, eles fizeram o mesmo com relação ao esporte, ou seja, eles apresentaram pactos a serem firmados com esses prefeitos de compromissos mínimos de investimento no esporte nas cidades sede da Copa, né? Então, acho que eles estão fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido. Aliás, é uma boa dica para a gente também aqui acompanhar esse trabalho, quem sabe até para uma próxima edição. O que a gente pode esperar? Dá tempo de fazer quantos por cento que seria o melhor do ponto de vista da inclusão, da transparência, para a realização desses jogos, na sua opinião? Olha, do ponto de vista da transparência, a gente tem feito esse trabalho dos indicadores e tem dialogado bastante, proposto o diálogo com os governos locais, né? Alguns deles estão incorporando essas questões nas suas políticas, que a gente vê com muito bons olhos, né? Vários desses, digamos, esse checklist de questões a serem disponibilizadas, de conteúdo, eles estão sendo internalizados pelos governos, então isso representa que, terminada a Copa do Mundo, isso vai ficar na gestão pública, ou seja, a gestão pública pode se tornar mais transparente por conta disso. E é nessa tecla que a gente tem batido, né? Até a Copa do Mundo a gente vai atualizar os indicadores municipais, os indicadores estaduais e vai reforçar esse diálogo junto à gestão pública. Então, ainda é possível que eles desenvolvam e divulguem muito mais informações sobre a Copa do Mundo, mas principalmente que isso fique como uma política desenvolvida e estabelecida dentro da gestão pública das cidades sede da Copa. Então eu vou pegar aquela questão que eu deixei em aberto no meio do programa para ele colocar por que transparência, por que inclusão social, por que participação popular também são sustentabilidade? Olha, a sustentabilidade, digamos, ela deve ser vista sobre eixos econômicos, sobre eixo social, sobre eixo ambiental, mas efetivamente, para a população, a informação sobre essas questões ela é fundamental, né? Qualquer, por exemplo, cidadão que queira atuar em alguma questão relacionada ao meio ambiente da sua cidade, ele precisa saber, por exemplo, quantas vezes o caminhão de lixo passa na porta da casa dele. Para a atuação do cidadão, para a efetivação da cidadania, a informação ela é pré-requisito básico. Então, por isso que ela é um pilar fundamental da sustentabilidade. O programa desta semana fica por aqui. Eu quero agradecer o nosso convidado, Felipe Saboia, que é coordenador de políticas públicas do Instituto Ethos. Muitíssimo obrigado, Felipe. Até uma próxima vez. Obrigado também a você que sempre acompanha o nosso Capital Natural. Fique conectado com a gente nas mídias sociais, faça parte da nossa rede. Eu sou o Guto Abranches. Obrigado pela companhia. Até a próxima, se Deus quiser.